tem que ser organizado, planejado ativamente para não ser para o local não ser arrastado como a gente foi até hoje, né? A gente, numa outra reunião, a gente fez uma brincadeira com essa palavra, com a história do ator e do sujeito, né? O ator, hoje a gente fala muito dos atores sociais, né? Atores no ator, mas aí eu fiz uma brincadeira com essa palavra. O ator, ele cumpre um roteiro escrito por outro, o ator profissional, né? Aquele ator que está numa peça, que está fazendo um papel na televisão, ele cumpre um roteiro escrito por outros, né? O sujeito é aquele que tem capacidade de planejamento, que escreve a sua própria história. Ele é sujeito do seu desenvolvimento. Ele não pega um roteiro de outro, ele escreve o seu roteiro, ele planeja, ele tem capacidade de ver o futuro. Então a gente tem que ser sujeito do nosso processo de desenvolvimento, sujeito do nosso local, e não seguir um outro roteiro, né? A gente não pode ser a ideia não dá para ser um cidadão que consome, mas um cidadão de direitos, né? As pessoas têm que ser vistas como cidadão de direitos, não como consumidores, né? E todos como detentores de conhecimento e capacidade de inovação, né? Todo mundo é detentor de conhecimento, todo mundo sabe fazer coisas, sabe e é capaz de inovar, é capaz de fazer diferente, né? O primeiro passo é a gente acreditar nisso. O segundo passo é a gente ir atrás, fazer e conseguir os parceiros que vão ajudar a gente a fazer. Então, agora eu fiz uma confusão entre desenvolvimento sustentável e desenvolvimento local, né? Mas eu não gosto de separar isso, assim, porque eu acho que o desenvolvimento sustentável, ele passa pelo local, o desenvolvimento local passa pela sustentabilidade, passa pelo sustentável. Eu acho que não tem como separar essas coisas para mim. A definição em geral de desenvolvimento sustentável é que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades da geração futura. Mas eu acho que a principal coisa que eu queria trazer era isso, que um processo de desenvolvimento local sustentável, ele é um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis que conciliam proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Lembra, nós estamos construindo esse problema não como um problema econômico, como um problema econômico, social, cultural, ecológico, tecnológico, de saúde, né? A gente não pode separar, não existe como pensar um processo de desenvolvimento separado. Isso se aplica a um empreendimento, a uma comunidade e ao planeta inteiro. Por isso, quando a gente está falando do desenvolvimento se tornar sustentável, ele tem que partir de valores e interesses outros que não o lucro só para a construção desse desenvolvimento. E é preciso discutir quais são esses valores e interesses reais, quais são os princípios que nós vamos partir, e esses princípios, esse objetivo é que vão gerar a possibilidade de construção coletiva, de construção de uma agenda coletiva para a comunidade, né? Ele só é sustentável, por isso que eu estava dizendo que eu não separo as coisas, porque o desenvolvimento também ele só é sustentável se ele partir da potencialidade do local. A gente não pode pensar, bom, nós vamos desenvolver a Rocinha a partir das empresas que estão em volta, pensando, a gente pode conseguir dinheiro das empresas. Não, tem que pensar, vamos desenvolver a Rocinha a partir das pessoas que estão dentro da Rocinha, do trabalho delas, da potencialidade delas, do que elas sabem e do que elas podem fazer. Aí, e do que elas querem. Então, e a partir disso se constrói um projeto. O projeto é isso, o projeto não é nada mais que a organização daquilo que a gente quer, né? Quando a gente fala em projeto o projeto é a organização daquilo que a gente quer, mas o importante é a gente saber o que quer. O mais difícil é organizar, saber o que quer e discutir coletivamente e apontar uma direção. Então, o projeto é isso. Depois que você sabe o que quer, o projeto vem por si mesmo. Não tem... É importante ter projetos, mas o mais difícil é saber o que se quer e coordenar. E quando a gente está num coletivo, é muito mais difícil de se coordenar, de se construir um objetivo comum. Mas é muito importante para que a gente mude a nossa sociedade, para que a gente seja uma sociedade que participa ativamente da construção desse modelo de desenvolvimento. É importante
como a Ruth citou, o tema da participação. A participação era nenhuma há anos atrás, ela vem crescendo, a participação da comunidade vem crescendo nos últimos anos, mas ela ainda é tênue. A participação da sociedade na construção das políticas públicas ainda é muito pequena.